Nosso bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã de domingo, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, em que nós como família de Deus estamos aí juntos, reunidos no nosso lar, nesse culto matinal da ressurreição. E queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, desejar um bom dia a você, dizer o quanto estamos com a saudade de estarmos ali no templo, mas ainda não podemos estar, por isso estamos transmitindo o estudo da manhã sobre a Páscoa e à noite falando a respeito da ressurreição de Cristo. E queremos convidar você para estar conosco e vamos estar gravando essa live e vamos estar enviando para você, para que no momento adequado para sua família, 10, 11, boa tarde, não importa, o importante é reunir sua família e em torno da presença do Senhor, nessa devocional, ouvir os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Nós queremos estar lendo o texto hoje de Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 14, onde diz a palavra do Senhor em Êxodo 12, versículo 1 ao 14, sobre a instituição da Páscoa. Diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este é o mês, vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, e por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este vos será por sinal memorial. O celebrarei com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrarei por estatuto perpétuo. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus Pai eterno, neste momento oportuno. Deus Pai, graça te damos, Senhor, porque Tu estás conosco e a Tua presença, ela é real. Ó Deus, te louvamos pela manhã desse dia, quando todo o povo no mundo inteiro, no Brasil, especialmente nossa Igreja Presbiteriana Betsaida, cada irmão presbiteriano, estão reunidos, ó Deus, em torno da mesa da Tua presença para celebrar esse momento único, solene, que temos dado por Ti, a Páscoa do crente, que é a Páscoa de Cristo. Tome em Tuas mãos cada família e vai nos abençoando durante esse dia, grandemente, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, às vezes a falsa noção ou o desconhecimento da verdadeira Páscoa tem feito com que a humanidade tenha caído no erro, na falsidade teológica e caído para o sincretismo religioso. Portanto, a gente percebe claramente
que a humanidade perdeu o sentido da verdadeira Páscoa cristã, bíblica, genuína, do Êxodo e do Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala que a Páscoa do crente é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro Pascal do crente. A mesma noite, naquela mesma noite, para os egípcios, foi a morte e libertação para os hebreus. Para uns, você vê que foi juízo, e para outros, livramento. A morte e a vida, a condenação e a salvação, e o elo principal daquela narrativa, daquele episódio, foi o quê? O sangue de Cristo. Israel estava debaixo do martírio, do sofrimento, como escravos, com os pés no barro, as mãos calejadas pelo trabalho. Eram 430 anos de amarga escravidão. E a Bíblia nos diz, amado, claramente, que Deus ouviu do céu o livramento, ele trouxe o livramento, a oração e o clamor do povo de Deus, e enviou seu servo Moisés e Arão para levarem a mensagem de libertação e de salvação a Faraó, para que Faraó deixasse. Faraó endureceu seu coração e oprimiu mais o povo de Deus, enviando assim Deus as 10 pragas, exercendo juízo sobre toda aquela nação, sobre os deuses do Egito. Quebrou com isso o orgulho de Faraó, quebrou com isso o orgulho dos feiticeiros, e com mão poderosa, diz a Bíblia, livrou, salvou o seu povo. O golpe final foi a matança dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga, o único meio de salvação. Desde aquele dilúvio do juízo, era o sangue do Cordeiro, e não havia outro livramento. A morte visitaria o palácio, os locais de todo o Egito, onde velhos e crianças sofreriam juízo, quando passaria o anjo pela meia-noite. Onde encontrasse o sangue, diz a Bíblia, passaria por cima, mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria inevitavelmente naquela família, naquela casa. E isso, amado, mostra que a Páscoa foi o dia da independência de Israel. A noite do terror dos egípcios foi a noite de alegria e libertação para o povo de Deus, dada por Deus. A mesma mão que feriu os egípcios foi a mesma mão que resgatou Israel de lá. A Páscoa não apenas trouxe a unidade de Israel, salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel tornou-se livre para servir a Deus. Portanto, queremos trazer para você algumas lições sobre a Páscoa. A primeira lição que eu quero trazer para você está no versículo de 1 a 3, que diz que a Páscoa trouxe o começo, um novo começo para aquele povo de Deus. Se você olhar bem o texto, você vai perceber isso, que um novo calendário, mês de Aviv e Nissan, uma nova vida. O capítulo 12 do Êxodo, o mais solene e importante do Velho Testamento, registra a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário. Este mês será, diz o versículo 2, o principal dos meses. E isso quer dizer o que, amado? Que a Páscoa, desde aquela época, já era o prenúncio do início de uma nova vida que Israel iria ter dali em diante, para viver totalmente para Deus. É essa realidade que nós estamos mostrando nesta manhã para você, tá? Que a Páscoa trouxe o começo de uma nova vida, trouxe o começo de uma nova nação. O povo de Deus partiu dali para a libertação, peregrinando pelo deserto, mas ao mesmo tempo com a presença bendita e excelsa do nosso Deus e Pai, com uma nuvem durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. A Páscoa, diz o texto de Êxodo, Moisés escreve dizendo: a Páscoa é um memorial eterno, que cessava ali a escravidão e começava uma nova vida para aquela grande nação de Israel, como também para nós hoje. A Páscoa, em segundo lugar, mostra no versículo 3 ao 4 a revelação do projeto de Deus para nós como povo de Deus, como família de Deus.
não só um começo de uma nova vida, mas também um projeto. Deus tem seus planos como centro, cuidar da família. A família é o centro dos propósitos de Deus. A família celebrava a Páscoa junto, diz o versículo 3, olhe para aí o versículo 3. A família precisava estar debaixo do sangue do Cordeiro, versículo 7. A família toda precisava estar alimentada pelo Cordeiro, o versículo 8 afirma isso. A família toda precisava celebrar um memorial para gerações futuras, cita assim o versículo 4. Enfim, a família precisava ensinar os seus filhos sobre o significado da Páscoa. A família toda obedeceu a essa ordenança divina, cita o versículo 28 do capítulo 12. A salvação era um projeto de Deus para a família, e a salvação da família exige isso de cada um de nós, sacerdotes. Nós que somos pais, precisamos também cobrir, cercar a nossa casa, a nossa família, todas as noites. Poderiam os pais deixar os seus primogênitos fora naquela noite do juízo? Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus em sacrificar o cordeiro e passar o sangue nas vergas das portas? Certamente, nenhuma família do hebreu descansou até ver todos os seus filhos debaixo do sangue. Isso mostra a realidade plena que Deus tem um cuidado especial conosco, povo de Deus, família de Deus. Também reúna a sua família, coloque-os debaixo do nome do Senhor, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, para que o efeito do poder do Senhor atinja a salvação, como disse Paulo lá em Atos 16, para o carcereiro e para a sua família. Olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. O desejo de Deus é salvar a nossa família, nossa casa, mas às vezes aqueles que são da nossa casa, da nossa família, não querem estar dentro de casa, da quase guardada pelo nosso Deus, e saem portas afora a buscar subterfúgio de salvação naquilo que o mundo oferece. A salvação da família também exige confiança plena minha e sua na palavra desse Deus que disse a Moisés: tu e tua casa, tua família, entrem para dentro de suas casas, feche as portas, coloque o sangue nos umbrais das janelas, das portas, das vergas, para que quando o anjo vier durante meia-noite, ele veja o sangue em vossas casas e passem. Interessante que a palavra Páscoa tem do original hebraico a palavra pesar, e esse pesar significa passar além, pular além. Ou seja, quando o anjo viu o sangue na casa de um hebreu, ele pulava, passava adiante, mas quando ele chegava na casa do egípcio que não via o sangue, aí ele entrava, e a morte era certa, o juízo era certo. Imagine nós também, amado, se não crêssemos nesse Deus que nos livra, no Cordeiro de Deus que veio nos dar a vida, na palavra de Deus que é a luz, que é o caminho para nós enfrentarmos todas as mazelas da vida, como também estarmos livres do juízo divino. Quem crê, diz a Bíblia, será salvo, e quem não crê será condenado, diz o Evangelho de João no capítulo 3. Imagine, amado, se o pai não quisesse, se não quisesse de forma nenhuma passar ali de frente àquela casa. Vamos nós, amado, cada dia mais querer isso de Deus, estar diante do Senhor. Minha casa, a sua casa, não seja diferente, seja uma casa que se resguarde sob socorro, sob a fortaleza divina. É assim que o Salmo nos adverte. Se assim fizéssemos, aquela casa teria sido visitada pelo anjo do juízo, se não estivéssemos resguardado sobre o poder do nome de Jesus, do sangue do Cordeiro de Deus que for imolado. A comunhão da família forma uma grande congregação do povo de Deus. Versículo 3 ao 6 esboça que, embora houvesse nas famílias, aquelas famílias que eram pequenas, mas eles deviam convidar o seu amigo e vizinho, ou seja, a comunhão fraternal em Cristo, no nosso Deus, faz com que o meu amigo, o meu vizinho, possa ser convidado por mim para
banquetear-se do Cordeiro de Deus. E ao mesmo tempo, aquela família que adentrou ao lado hebreu foi protegida pelo Senhor, estava resguardada. Vejam a importância que é o derramamento do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário por nós, esse vínculo que nos une a Deus. A Páscoa mostra, em terceiro lugar, que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O versículo 5 ao 13, se você olhar bem aí no seu texto, vá acompanhando esse raciocínio aí meu, nessa meditação, nesse estudo, para que você perceba as lições que Deus está nos trazendo. Então, Deus salva o seu povo através da morte do Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado, do versículo 3 ao 4, aquele mesmo Cordeiro que Abraão buscou do Senhor quando Isaac lhe pergunta: onde está o Cordeiro? A pergunta foi respondida fielmente também por João Batista: eis o Cordeiro. João 1,29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já Abraão disse a Isaac: Deus proverá. E na verdade Deus proveu o Cordeiro de Deus, como sempre tem provido as necessidades do seu povo em todo lugar, para resguardar e proteger o seu povo e a sua igreja de todas as mazelas. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, lá em 1 Coríntios 5,7. Pedro também afirma que os remidos pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, em 1 Pedro 1, 18 a 20. João, em Apocalipse 5, 6, vê o céu, vê no céu Jesus lhe apresentado como Cordeiro que foi morto, mas que estava vivo pelos séculos dos séculos, e isso é que é a Páscoa do crente. Jesus é o Cordeiro suficientemente para uma pessoa. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma família, segundo o Êxodo 12, 3. Jesus é o Cordeiro de Deus suficiente para a nação. Isaías 53, 8. Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. João, capítulo 3. O Cordeiro da Páscoa, segundo Moisés, Deus havia dito, tinha que ser um Cordeiro sem defeito, ou seja, perfeito. Por isso é que Jesus é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o prazer. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não, de certa forma, se evadiu, fugiu dos seus algozes, mas como ovelha, diz Isaías, lá no capítulo 53, Isaías diz que como ovelha muda, foi para a cruz e lá intercedeu por todos, por nós. Ele não pecou, segundo Coríntios 5, 21, diz que ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, disse Pedro, 1 Pedro 2, 22. E essas realidades mostram que o Cordeiro era sem defeito, ou seja, perfeito. Até o seu traidor, Judas, disse que ele era inocente. Pilatos abre sua boca também afirmando que Jesus era inocente. João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 5, diz que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado algum. Olha que maravilha para a igreja de Deus, para o povo do Senhor. O Cordeiro de Deus, a Páscoa, é o Cordeiro, como eu disse há pouco, que foi morto. E ele é o exemplo de redenção para a igreja nos dias de hoje, para o mundo inteiro. Na verdade, a Páscoa abrange praticamente três aspectos: a redenção, a remissão da igreja nos dias de hoje, e a morte do Cordeiro, a ressurreição. Ela é a dádiva de Deus em Cristo, da vitória sobre a morte. Algumas pessoas dizem que até admiram a vida de Jesus, algumas pessoas até admiram os ensinos de Jesus, até confiam nos milagres de Jesus, mas eu queria te dizer, amado, que às vezes não é só acreditar, é preciso crer que o sangue de Jesus é que nos salva. O que ele fez lá na cruz foi um elo maior, marcante da Páscoa, da passagem da morte para a vida, da passagem da
escravidão para a libertação do pecado, para a libertação dos nossos pecados. Jesus, sim, pelo seu sangue, ele é a morte que nos trouxe a salvação. Quando nós lemos Mateus 20, versículo 28, a Bíblia nos diz lá que ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Em Mateus 26, 28, ele é o meu sangue, o sangue da nova aliança, falando sobre a ceia do Senhor, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando você vê Apocalipse, diz 5, versículo 9, que ele foi morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus foi, de fato, o nosso substituto, aquele que levou o meu e os seus pecados lá na cruz do Calvário. Quando eu falo que Jesus é o nosso substituto, eu estou falando que a morte vicária foi substitutiva. Ele me substituiu você lá na cruz do Calvário, e isso é que é o crucial, o âmago, o importante de todo o ministério de Jesus. Não foi só a sua morte, mas principalmente a sua ressurreição. Nele nós morremos, nele nós ressuscitamos, diz Paulo em Romanos 4, 25. O Cordeiro de Deus, além de ser substituto, o Cordeiro de Deus aplicou o seu sangue sobre nós. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro em que o sangue é aplicado sobre nós. Por isso é que eu disse que não basta saber que o Cordeiro foi morto. Não é também o sangue do Cordeiro que nos livra. Não é só o sangue do Cordeiro aplicado sobre nós que nos livra. Quando eu vir o sangue, versículo 13 diz: eu passarei por sobre vós. Ouça isso, amado. O sangue é o sinal da distinção de quem é e de quem não é, de quem está protegido, de quem está desprotegido, de quem está salvo e de quem está condenado. É o sangue derramado lá na cruz do Calvário, e que muita gente às vezes não sabe disso. Quem sabe alguém da tua casa, da tua família, não sabe deste elo, desta lição profundamente teológica, que é o sangue de Jesus, que é o sinal da grande distinção entre os egípcios e os israelitas. Naquela noite de juízo, era o sangue ali nas portas, nas janelas, simbolizava, como eu disse na minha palavra introdutória, servia de salvação para os judeus, os hebreus, mas servia de juízo e condenação para os egípcios. Então, os que pertencem à igreja são comprados pelo sangue da redenção, e aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados podem sofrer desprotegido por esse sangue do Cordeiro de Deus. O sangue é sinal não só de substituição, mas também sinal de salvação. Onde o anjo da morte via o sangue, ele não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. Só o sangue do Cordeiro retinha a espada do juízo. O sangue também, em terceiro lugar, mostra o sinal e a segurança que nós temos em Cristo. O centro do cristianismo é a cruz, e a cruz, o significado da cruz é a substituição. Cristo morreu por nós, e isso é que é importante para o cristianismo. Quando você estuda a respeito dos profetas, dos homens, heróis, como dizem as religiões, a vida de Maomé, de Buda, de Confúcio, de Gandhi, você não encontra em nenhum mausoléu, você não encontra em nenhum túmulo o dizer que você ouviu de Cristo, sabe? Aquela efígie dizendo: olha, ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. Todos eles, os homens religiosos, líderes e profetas que morreram, estão lá os ossos, a prova contundente, cabável de que eles morreram e ficaram ali. Jesus não, ele ressuscitou. E as mulheres, tanto Pedro, João, os discípulos, como as mulheres, foram testificar isso no túmulo e viram lá só os lençóis. Não havia
corpo, não havia osso, não havia nada. E além disso, tinha uma grande guarda romana às portas do túmulo, vigiando a entrada, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Ele ressuscitou. Ele não só é o sinal da segurança, mas também é o nosso sustentador. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro alimentam-se do Cordeiro. O sangue que nos livra do cativeiro da morte, Cordeiro que nos sustenta para a caminhada rumo ao caminhar celestial, ao caminhar celestial, mostra que nós também podemos ter essa refeição espiritual agora pela fé. Hoje a Páscoa do crente é a ceia do Senhor, aquela ceia que todos os domingos nós tomamos a cada mês na igreja presbiteriana. Nós comemos do pão, bebemos além do cálice, do vinho, e ali, quando consagramos isso a Deus, mostra que aquela é a Páscoa do crente, de agora em diante, no Novo Testamento. E nós estamos nos alimentando daquele maná espiritual, assim como os hebreus se alimentavam da carne do cordeiro, das ervas amargas, do pão sem fermento. O cordeiro para o judeu naquela época mostrava o que, amado? Mostrava que eles estavam comendo da carne do cordeiro, que simbolizava e apontava para Cristo, que seria moído na cruz, que sofreria na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo seria a justiça de Deus naquele momento. As ervas amargas para os judeus, para o hebreu, falam do sofrimento, deixam lá no Egito as provas de que teriam pela frente. Essa era o sentido das ervas. O pão sem fermento mostra que era símbolo de impureza, pecado oculto, falso ensino, hipocrisia, vida pecaminosa. É o que mais nós vemos nos dias de hoje: pão sem fermento. Igrejas e denominações que se intitulam Igreja de Cristo e que pregam um Jesus totalmente alheio à teologia bíblica. E a igreja presbiteriana prima muito por isso, em mostrar o evangelho genuíno de Cristo. E a maneira de participar dessa refeição, a própria palavra diz no versículo 11, aí, a Páscoa seria comida com pressa. O cordeiro, agora, ele diz para o hebreu, era hora de sair do Egito prontamente, rapidamente, marchar, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, como Eloeis a pressa, diz o versículo 11. Deus tem pressa que você e eu saiamos do Egito. Faraó quis deter o povo de Deus, mas Deus não permitiu. Sirvam a Deus também, mesmo estando no Egito. Fiquem perto, aproximem-se de Deus, rebanho do Senhor. O Cordeiro de Deus está vivo. Isso é importante. Quando nós lemos Apocalipse, João, lá no capítulo 1, 18, nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, aquele de quem todo joelho se dobra e se dobrará. Apocalipse nos aponta o Cordeiro que tem a onipotência, que tem 7 olhos, 7 chifres, onisciente, o Cordeiro que voltará para julgar as nações. E isso diz o versículo 14, finalizando, que devemos comemorar isso de maneira contínua, perpétua. Será propagada a fim de gerações e gerações. Para quê? Para servir de testemunho. Versículo 26 e 28 do capítulo 12 fala que você tem que contar aos outros o que Deus tem feito pela tua casa, pela tua família. Isso é que é a Páscoa. A morte do Cordeiro na cruz é o nosso êxodo, é o nosso alimento. Então, fica essa palavra para você nesta manhã. Guarde essas mensagens no seu coração. Celebre com santidade, com honra, glorificando o Cordeiro de Deus. A Páscoa mostra isso, que devemos celebrar ao Senhor, que revela o seu poder, que nos guarda debaixo do seu sangue, das suas promessas, e que nos libertou para isso. E concluímos dizendo a você que a Páscoa deve ter profunda reverência pelo povo de Deus, deve nos lembrar o compromisso familiar como igreja que devemos ter no Senhor.
A Páscoa é um momento de adoração. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos encerrar e queremos que você esteja orando agora conosco. Pai querido, nesta manhã de domingo, nós vem dar um abraço a cada família, vem, Senhor, como disse a tua palavra nesta manhã, vem nos proteger pelo poder do teu sangue que está em nós, gerado pela obra meritória de Cristo, aplicada pela ação interna do Espírito Santo de Deus. Vem nos selar, vem nos guardar de todas as mazelas que às vezes tentam atingir a tua igreja, o teu povo. Eu oro e te agradeço no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor.